É realmente um privilégio muito grande quando podemos nos reunir como família, como corpo de Cristo e louvarmos o nome do Senhor. E o legal é que, não somente aqui, né, de corpo presente, aqui neste local, mas em várias localidades. E uma coisa muito interessante tem acontecido nesses últimos meses, depois da apresentação da Páscoa. Vocês ainda lembram da encenação feita pelas crianças? Essa encenação foi filmada e colocada no YouTube. E desde então, os seguidores do canal da nossa igreja têm aumentado muito. São mais de 1000, é isso? Então, mais de 1000 pessoas se interessaram pelo canal ou pelas nossas transmissões. E nessas últimas semanas e meses, então, todos os nossos programas aqui, os cultos, têm sido não transmitidos ao vivo, né? A equipe técnica chegou à conclusão de que é melhor filmar e depois fazer uma edição. Às vezes, como dá um problema de transmissão, então depois é disponibilizado. E a partir dessas últimas semanas, então, será simplesmente a mensagem, talvez uma e outra música, mas mais as mensagens serão transmitidas, serão colocadas lá para poder assistir. Então, se você nos assiste hoje pela internet ou através do canal, nós queremos dizer que nos alegramos com isso e que Deus te abençoe. E deixa um recadinho lá no canal dizendo de onde você é. Nós temos pessoas de vários países nos assistindo. Isso é motivo de alegria, quando nós podemos nos sentir unidos no amor de Cristo. E somente esse deve ser o nosso propósito. Esses programas não são transmitidos para nossa honra, mas para a glória do Senhor. E para que pessoas que talvez não tenham condições de estar presentes aqui conosco, assim mesmo possam assistir, possam ser abençoados juntamente conosco. Nas próximas semanas, nos próximos meses, nós vamos receber uma carta como igreja. E coube-me a missão de preparar ou de falar alguma coisa sobre essa carta hoje. E essa carta, na verdade, ela já foi escrita há quase 2000 anos atrás, para várias igrejas de uma certa região chamada Galácia. Fica lá na Turquia, em algum lugar, né, se nós fôssemos olhar pelos nomes dos países hoje. E é uma carta bastante interessante. É uma carta que tem muito a nos ensinar. Mas como a minha parte é só preparar vocês, então eu vou procurar não entrar nos detalhes, porque senão eu vou contar a carta para vocês já, né? E os outros pregadores, mensageiros, eles vão dizer, poxa, mas eu queria dizer isso e você já falou. E sempre é um grande desafio, né? Como podemos transmitir algo, como podemos explicar algo. E dizem que uma das melhores maneiras de aprender é quando você mesmo ensina. E eu tentei pensar em uma maneira, eu creio que Deus me deu essa ideia. Às vezes Ele me dá umas ideias e eu quero tentar, juntamente com vocês, fazer esse preparo para que a gente possa entender melhor a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. E para isso eu convidei a turma das novas gerações, é isso? Né? André e Miriam, quem está de vocês? Venham aqui à frente nessas primeiras cadeiras aqui. E toda a galerinha que está junto com o André e a Miriam, onde é que estão essa nova geração? Temos várias pessoas aí. Né? Legal, venham aqui. Vou precisar da ajuda de vocês. Primeiro eu vou precisar do mais alto aqui, que é o André, né? André vai me ajudar a grudar algumas coisas aqui. Para que a gente possa se situar um pouco dentro daquilo que essa carta quer nos ensinar, é importante que a gente comece, obviamente, na Bíblia, né? E a Bíblia ela foi dividida, a Bíblia é dividida em duas partes, né? E isso nos ajuda a entender o contexto todo. Então, vou pedir para o André colocar naquela caixa de som, que tem uma fita, você pode grudar lá, mais em cima, assim, o Antigo Testamento. Né? Lá, quando nós começamos a ler em Gênesis, nós
vamos aprender sobre a história do Antigo Testamento. E por que se chama Antigo Testamento, né? Algumas pessoas falam Velho Testamento, mas segundo os estudiosos, né, velho não é muito legal, né, porque ele continua atual, ele continua novo, né? Melhor dizendo, atual, né? Muito bem, lá está o Antigo Testamento. Agora você pode ir lá para o outro lado, né? Caminhar um pouco, faz bem também, né? E lá esse lado aqui, então, vai representar o Novo Testamento. Agora, eu tenho uma pergunta aqui para os adolescentes ou pré-adolescentes, não sei como é que vocês se identificam. Por que essa divisão? Velho Testamento, ou Antigo Testamento e Novo Testamento? Quem de vocês quer responder? Por que essa divisão? Por que nós temos na Bíblia aquelas duas partes, né? No total, ela tem 66 livros, isso vocês já aprenderam, né? 39 no Antigo Testamento, né? Sempre escapa, né, o Velho, né? Mas é o Antigo Testamento, e 27 no Novo Testamento. Mas por que existe essa divisão? Quem de vocês gostaria de falar isso? Tem que dar uma bala. Puxa vida. Então vou ficar sem resposta hoje porque eu não trouxe bala hoje. Quem quer responder? Não sabem. André, então vem aqui para o meio, nós vamos ajudar essa galerinha a responder essa pergunta. Legal, então, Antigo Testamento, Novo Testamento. Por que existe essa divisão? Nós poderíamos colocar lá também antes de Cristo e depois de Cristo, né? E nós vamos colocar aqui, pode colar aqui a fita, a cruz representando Cristo. Então, a Bíblia ela foi dividida. Cuida para não tampar. Isso, legal, sim. A Bíblia ela está dividida em duas partes, porque ela nos relata tudo aquilo que aconteceu antes da vinda de Cristo, que está no Antigo Testamento, e também uma série de coisas que aconteceram após a vinda de Cristo, né? E Cristo é o assunto central da Bíblia. E é interessante como Deus ele procurou já desde lá do Antigo Testamento as pessoas que viviam naquela época, ele já começou a ensiná-los e a mostrar que um dia viria Jesus Cristo. Um dia viria o Messias. E ele procurou diferentes maneiras de mostrar isso com mais clareza. Nós sabemos, nós olhamos lá no início da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos perceber que o ser humano, pelo livre-arbítrio, optou por desobedecer a Deus. E isso trouxe graves consequências. Através disso, o pecado entrou no mundo. E, dessa forma, as pessoas que viviam em harmonia com Deus, Adão e Eva, naquela ocasião, após a sua desobediência, o relacionamento com Deus foi interrompido através do pecado. Mas não era esse o propósito de Deus. Deus queria comunhão, né? E Ele quer a comunhão até hoje. E por isso que Ele enviou Jesus Cristo, para que Jesus morresse por nós, e dessa forma nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. Mas Ele começou lá no Antigo Testamento a explicar o que Jesus Cristo significaria. Quando Jesus Cristo viesse a este mundo e realizasse a obra que Deus tinha para a vida dele, as pessoas então pudessem compreender. Muito bem, agora nós precisamos ir lá para o Antigo Testamento. Deixa eu ver aqui o que eu preciso levar para lá. O André vai comigo aqui, né? Isso aqui, mais algumas folhinhas aqui que estão aqui embaixo. Então vamos lá. Eu preciso agora 3 voluntários aqui de vocês aqui. Você? Pode vir. O João? O João é uma boa, sim. Vem aqui. O João é uma boa. Existiam vários povos, né? Lá no Antigo Testamento, vocês podem ler sobre eles, né? E esse aqui mais tarde um pouquinho. Esse aqui, né? Esse aqui agora. Só uma folha branca aqui, por enquanto. Aqui. Colhe assim no peito
em cima assim para ficar, né? O João também. Então, essas folhas brancas aqui vão representar os povos que viviam naquela época lá. Isso, podem grudar. Daí, bem no meio, assim, daí, né? Isso, o André está me ajudando aqui, isso é muito bom. Falando nisso, eu queria fazer um agradecimento a Deus em público aqui. Ontem tive a oportunidade de falar com um amigo nosso lá do Clube de Remo, né? Ele estava falando sobre a sua filha e tal. Aí eu pude dizer para ele, olha, pela graça de Deus, os nossos filhos, todos, seguem ao Senhor Jesus e servem ao Senhor Jesus. É um presente. Eu sou grato a Deus por isso, né? E que bom que podemos estar servindo juntos aqui como família. Muito bem, o João e a Júlia, vocês representam os povos que viviam lá no Antigo Testamento. E esses povos, muitos deles, ou a maioria, eram pessoas que não seguiam Deus. Eles seguiam outros deuses, eles seguiam os seus caminhos. Mas Deus, preocupado com isso, resolveu, então, e pensou numa forma de divulgar o seu nome, de mostrar quem ele era, e fazer isso em forma de povo. Preciso de mais um voluntário, uma voluntária aqui. Quem é você? A Letícia? Hein? É? Você? Pode ser, tá. Então, você é o Eduardo. Pode colar já, está prontinho. O Eduardo, ele vai representar o povo que Deus escolheu, o povo de Israel. E esse povo, o povo de Israel, ele tinha a função de representar Deus entre aqueles povos, de mostrar o padrão de Deus, a vontade de Deus entre aqueles outros povos. Eu quero ler, vou pegar minha Bíblia aqui, alguns textos que nos falam disso. Lá em Gênesis capítulo 12, vocês podem abrir suas Bíblias, né? Gênesis capítulo 12. Nós temos uma história bem conhecida lá, né? Lá no primeiro versículo de Gênesis 12 diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Se vocês continuarem lendo a história, vocês vão perceber que Abrão, mais tarde, ele teve um filho, né, já bastante idoso, filho Isaque, e desse filho Isaque nasceram outros filhos, né, desse casamento, e entre eles Jacó. E Jacó teve sua família também, tinha 12 filhos, né, que mais tarde se tornaram as tribos de Israel, né? E Jacó recebeu esse nome de Israel. E esse era o povo que Deus escolheu entre os outros povos para que pudesse testemunhar daquilo que Deus é, né? E para que isso acontecesse, né, Deus deu a lei, os 10 mandamentos e mais uma série de informações para esse povo. Olha, eu quero que vocês vivam dessa forma. Vocês precisam ser diferentes. Vocês precisam ser modelo para esses outros povos que não estão seguindo a Deus. E ele escolheu, falou lá para Abrão, olha, eu farei um grande povo de vocês. Começa com você, e à medida que a família vai crescendo, esse povo vai aumentando, e vocês têm a função, vocês têm a missão de brilhar, de ser luz para os outros povos. Mas para que vocês saibam como seguir, eu dei a lei para vocês. E agora eu preciso mais 3 voluntários, né? Os 3 aqui na frente? Então venham vocês 3 aqui. Vamos puxar essa mesa um pouco para trás aqui. Pode preparar umas folhas, você já está pronto, né? E vocês vão representar a lei de Deus. Todos vocês 3 aqui. Aqui. Isto. Então pode colar aqui.
Nós vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil, eu vou colar nas costas de vocês aqui, assim. Vocês já vão entender por quê, assim, né? Isto. Cadê a outra lei aqui? A Letícia? Legal. Então, e logo as meninas com cabelo comprido aqui, né? Mas dá para puxar para frente e daí não esconde, né? E aqui a outra. Olha só, deu. Legal. Vocês três, vocês representam a lei. Qual que era a função da lei? A lei tinha o objetivo de instruir o povo de Israel, mas como era um povo que estava iniciando, né? E lá na carta vocês vão perceber uma explicação sobre isso, onde o apóstolo Paulo ele usa essa ideia de alguém que está começando, e vocês são as novas gerações, né, que estão começando, que precisam ainda de uma certa proteção. Então, vou pedir para o Eduardo ficar aqui no meio, né? E vocês três que representam a lei, venham cá agora. Vocês vão dar as mãos e vão ficar ao redor do Eduardo aqui. Não vai ter medo, né? Tranquilo? Cadê? Dá a voltinha aqui. Isso. Isso, aqui dá a mão também. Tem que ser fechadinho assim. Então, essa era a função da lei. A lei deveria ser de proteção para o povo de Israel, né? E para que, à medida que o povo fosse avançando, eles soubessem, isso aqui nós podemos fazer, isso aqui nós não podemos fazer. Isso aqui é da vontade de Deus, isso aqui não é da vontade de Deus. Essa era a função da lei. Essa proteção, essa orientação, essa delimitação do limite, né? E o povo foi, então, caminhando. Nós vamos tentar caminhar um pouquinho para frente aqui agora. O povo de Israel foi ao longo da história, né? Os outros povos podem vir meio assim, juntinhos assim também, né? Porque o povo de Israel ele convivia entre os outros povos. E só que o que acontecia com o povo de Israel? Às vezes, eles não queriam obedecer à lei, né? E aí eles rompiam, eles desobedeciam e iam lá para fora. E aí dava problemas. E aí Deus precisava castigar eles, lembrar de alguma forma. Vocês precisam retornar, vocês precisam voltar lá para a lei, vocês precisam ser exemplo, né? E lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é um versículo conhecido. Fica aí, Eduardo, daqui a pouco você já vai lá para dentro de novo, né? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nós temos um versículo bastante conhecido também, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, toda vez que eles o desobedeciam, que eles quebravam a lei, que eles transgrediam o limite, Deus lhes dava a oportunidade. Vocês podem retornar. Se vocês que se chamam pelo meu nome, se humilharem, né, e orarem, eu vou atender vocês. E muitas vezes Deus castigava, né? Nesse caso também, daí dava seca, as colheitas não davam, né, não davam boas, né, por causa da seca, e outras formas que Deus usava para chamar a atenção do povo. Olha, vocês se desviaram da lei. Mas aí, à medida que eles, né, que o povo de Israel se submetia à lei novamente, Deus abençoava e eles caminhavam adiante. Muito bem, podem vir mais para cá. O povo vem junto também, né? E assim, o povo pode vir até aqui assim, mais ou menos. O André pode sentar já se quiser, já fez a sua missão. Legal, que bom que você está aí dando uma força, né? Muito bem. Aqui então está o povo de Israel, próximo do momento em que Jesus Cristo veio a este mundo. E lá no Antigo Testamento nós temos uma série de profecias anunciando, né? Quando os dias se completaram, nasceu Jesus Cristo. Quando o tempo de Deus chegou, então, através da Virgem Maria, e pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo foi gerado aqui, neste mundo, como humano, como homem, né? E ele veio a este mundo.
é o que nós comemoramos no Natal. Mas não era esse o maior propósito no Natal, o nascimento de Jesus. O maior propósito é que Jesus nos ensinasse muitas coisas. E pelo seu próprio exemplo, ele deu a sua vida para morrer pelos nossos pecados. E quando Jesus começou a ensinar, muitas vezes ele se referia à lei. Lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós temos o Sermão do Monte, onde Jesus diz: a lei diz assim, mas eu vos digo. Jesus também disse: eu não vim para abolir a lei, mas para completá-la. Muito bem. Então, quando chegou o tempo certo, quando Jesus começou a ensinar, anunciando o seu reino, ele começou a mostrar para as pessoas: olha, a lei ela foi importante para proteger o meu povo quando iniciou, mas à medida que o meu povo foi crescendo, foi amadurecendo, né? E o objetivo de Deus não é somente o povo de Israel, mas são os outros povos que estão ali que também precisam da salvação, que também precisam de Jesus, né? O que Jesus então anunciou? Nós não precisamos mais da lei como lá no Antigo Testamento. Eu quero libertar vocês, porque muitas vezes, né, o Eduardo está se sentindo escravo aqui. Ele está preso, né, entre a lei ali. E essa é, muitas vezes, a impressão que nós temos, que a lei nos escraviza. Nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo e aquilo lá, né? E deixamos de cumprir, né? Por exemplo, se a gente deixasse a Letícia de fora aqui, deixamos de cumprir um item da lei, já não temos mais, ela já perde o seu efeito. Por quê? Porque a coisa tem que ser fechada, né? E aí Jesus justamente oferece essa oportunidade. E ele então falou que todos aqueles, né, nós temos um versículo que eu quero ler antes, e depois nós vamos já mostrar 2 Coríntios capítulo 5, 17. É um versículo bastante conhecido, mas que nos ajuda a entender. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Abram lá em suas Bíblias. Lá diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando Jesus veio, como ele mesmo falou, ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para completar a lei. Agora nós vamos tirar esse papelzinho aqui. Vocês podem segurá-lo um pouquinho assim, né? Muito bem. Você também. Isso. Ficou preso no cabelo aqui. Nada. Muito bem. Então, a partir do momento podem ficar de frente assim agora para lá, virados, isto, né? Eu vou fazer vamos fazer um X, uma cruz aqui. Jesus veio para completar. Ele não veio para eliminar a lei, ele veio para completar. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui também. Né? Vocês entendem que a cruz, aqui é a cruz de Cristo. Só que não permaneceu ali, né? Ele falou: eu vim lhes trazer uma boa notícia, né? Algo que vai além da lei. Eu não vim abolir, eu vim completar. E agora vocês podem virar a folha de vocês. Isso se chama Evangelho. Evangelho é a boa notícia de Jesus. E essa boa notícia não estava somente disponível para o povo de Israel, mas também está disponível para os outros povos, né? E os outros povos podiam aceitar Jesus Cristo também. E agora fazer parte desse novo povo que nós temos no Novo Testamento. Cadê o outro? Já foi embora já? Muito bem. Mas, enfim, a Júlia vai representar, então, esses outros povos. E hoje nós cantamos de todas as tribos, povos e raças, línguas e nações, ou mais ou menos assim, virão te adorar. Não é só o povo de Israel,
são todas as outras pessoas que aceitaram o Evangelho. Elas vão fazer parte agora de uma nova família. André, preciso mais uma vez que você me ajude aqui. Agora, esse povo que era chamado de povo de Israel, lá no Antigo Testamento, vai se chamar igreja, né? Só põe só para não ficar caindo. Você pode colocar por cima agora, porque agora não é mais só o povo de Israel, mas todas aquelas pessoas que aceitaram a Jesus Cristo, eles fazem parte da igreja. Muito bem, agora vocês podem vir para cá, né, desse lado aqui. Já estamos agora no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, nós temos o relato como nasceu a igreja. Nós temos o relato que não só as pessoas que eram descendentes do povo de Israel, os judeus, eles tinham esse privilégio, essa oportunidade de ser chamado povo de Deus, mas todos aqueles povos, né, a Júlia está representando os outros povos que lá no Novo Testamento são chamados de gentios, que não eram da linhagem dos judeus, e Jesus veio para todas as pessoas, né? Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Vocês perceberam que as pessoas aqui que representaram a lei, elas continuam aqui. A lei de Deus, ela permanece. Só que agora, ela não escraviza mais. Ela está ali como direcionamento, como orientação. E não há mais a necessidade de a lei ser aquela proteção. Por quê? Porque Cristo, através do seu Espírito, está entre nós. Ele está nos orientando. O Espírito Santo em nós, ele nos direciona, ele nos dá o limite. Até aqui você pode ir. Isso aqui é da vontade de Deus, isso aqui não. Ele nos ajuda a discernir. Lá, quando o povo de Israel começou, quando eles estavam aprendendo os primeiros princípios de Deus, Deus achou por bem ter a lei que os protegesse, para que eles percebessem facilmente, né, estamos transgredindo a lei ou estamos seguindo a lei. Já quando Cristo veio, ele falou, olha, eu não vim abolir a lei continua nos orientando, nos ajudando, ela funciona como um espelho, nos mostrando quem nós somos, se estamos seguindo a lei ou não, mas vai além, né? Porque muitas pessoas, elas simplesmente seguiam. Estou dentro da lei, posso fazer o que quiser, mas estou cumprindo a lei, que era uma série de ritos e costumes e situações que Deus tinha dito para eles fazerem. Mas Jesus, quando ele veio, em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vida além de só cumprir regrinhas, cumprir leis. Eu quero que vocês vivam uma vida de alegria. E lá no meio daquelas pessoas que estavam na Galácia, né, as igrejas que Paulo tinha fundado naquela região, tinha várias pessoas que eram descendentes dos judeus, do povo de Israel, que estavam acostumados com a lei. E chegou um determinado momento, depois que o apóstolo Paulo fundou a igreja de Galácia, melhor dizendo, mais tarde vieram outras pessoas e falaram, olha, não é bem assim o que Paulo está falando. Tudo bem, Jesus veio e tudo mais, mas para vocês fazerem parte do povo de Deus, fazerem parte da igreja, vocês precisam cumprir ainda algumas coisinhas que nós recebemos lá dos nossos antepassados, né? E aí o povo começou a ficar confuso. Mas espera aí, Jesus, ele veio, ele nos libertou, agora não há mais a necessidade, nós não estamos mais escravos da lei. Como é que agora nós temos que cumprir a lei? Mais ou menos eles queriam, né, voltar, dar uma olhada lá atrás, queriam virar essa folha, olha, é com Jesus sim, mas se você não fizer isso, isso e aquilo, você não faz parte, você não pode fazer parte da igreja. E é justamente para esclarecer esse aspecto que o apóstolo Paulo, então, escreve uma carta para os Gálatas, para esclarecer, para chamar a atenção deles de que eles estavam se desviando desse novo evangelho, o evangelho de Cristo, né?
Vocês podem sentar agora. Muito obrigado pela participação de vocês. E esse é o objetivo, então, dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Eu quero ler dois textos, finalizando, né? Na verdade, três, justamente para mostrar um pouquinho mais desse contexto, ele vai nos ajudar a entender. Gênesis capítulo 17. Ali nós temos um dos aspectos. Gênesis capítulo 17. E depois nós temos dois textos ainda do Novo Testamento. Uma das questões que estava pegando lá na igreja, nas igrejas da Galácia, era justamente a volta às práticas do Antigo Testamento. E essa aqui, no que nós vamos ler agora, era a que mais estava pegando ali, né, pelo que eu entendi. Lá diz assim, Gênesis 17, quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abrão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, quebrou a minha aliança. A circuncisão era uma pequena incisão cirúrgica no membro sexual masculino, e Deus escolheu esse sinal para identificar, para marcar a aliança que ele tinha feito com Abrão e para identificar todos os descendentes de Abrão desde então. E essa era uma das práticas que Deus tinha ordenado ao povo de Israel que eles deveriam fazer. E eles cumpriram, fielmente foram cumprindo essa prática, né? Depois que Cristo veio e abriu, de certa forma, o acesso para todas as nações, onde Deus falou, olha, meu objetivo não é só com o povo de Israel, eu quero que todos os povos sejam salvos, que todos os povos possam viver em harmonia, possam ter comunhão comigo. E o caminho para que isso aconteça é Jesus Cristo, através do seu sangue. Não há mais necessidade do cumprimento da lei. Ela serviu durante um determinado tempo para proteção, para orientação. Mas, nesse momento, ela está sendo completada em Jesus Cristo. E todas as pessoas que depositarem a sua fé em Jesus Cristo farão parte da família do povo de Deus. Só que, lá naquelas igrejas, como eu já falei, na região da Galácia, alguns estavam ensinando nós entendemos, nós aceitamos que Jesus Cristo trouxe a salvação, que todos que o aceitarem
têm o direito à vida eterna, são filhos de Deus, fazem parte do povo de Deus, da igreja, mas tem um detalhe, eles precisam ainda ser circuncidados, né? Nós acabamos de ler sobre isso. E aí Paulo precisa chamar a atenção deles, dizendo, gente, não é assim. Jesus veio para libertar. Ele não veio para escravizar. A lei escraviza. O evangelho, ele liberta. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, a partir do versículo 31. Esse texto ele é um texto bastante forte, mas, por outro lado, tenta nos mostrar, né, que Jesus Cristo, ele quer nos libertar. Esse é o seu propósito. João capítulo 8, os versículos de 31 em diante. Notem o título, aqui na minha Bíblia diz assim, os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Por isso que eu digo, ele é um texto forte, mas ele quer chamar a nossa atenção. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que eu vi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem, porque não pertencem a Deus. Jesus tenta mostrar, nesse texto, como muitas vezes nós podemos agir. O povo de Israel, seus descendentes, os judeus, eles se achavam pertencentes a Deus, e realmente Deus os havia escolhido, mas ao longo de sua caminhada, muitos deles simplesmente só praticavam os preceitos, cumpriam a lei, mas de fato, de coração, como a Bíblia mesmo fala, eles eram incircuncisos, né? Eles ainda não tinham deixado com que Deus operasse no seu coração. E aqui Jesus precisa pegar firme, então, com esses judeus e mostrar-lhes, olha, se vocês fossem de Deus, vocês não procurariam matar-me. E esse texto nos diz que se alguém for liberto por Jesus, melhor dizendo, este será verdadeiramente livre. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, e agora você pode abrir Gálatas capítulo 1, nós queremos ler só os primeiros versículos, ele se dirige a essas igrejas que já haviam sido criadas ou fundadas por ele, onde pessoas aceitaram Jesus como seu Salvador,
mas onde ainda as suas antigas raízes, muitas vezes, os queriam puxar de volta, dizendo, não, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, né? Aquela ideia de ter leis, de cumprir aquelas regrinhas que daria a salvação, aquela vontade onde o ser humano quer fazer algo que, na verdade, não pode fazer, que somente Cristo pode fazer, que é nos libertar. E aqui Paulo, então, ele começa a sua carta a essas igrejas onde havia essas pessoas. No capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, ou poderíamos dizer, a igreja do Xaxim. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Essas são as palavras introdutórias. Paulo, nessa carta, quer nos mostrar que, se por um lado a lei foi instituída e teve o seu papel, foi boa e continua sendo boa, Cristo, ele veio nos proporcionar algo a mais. Ele não veio abolir a lei, mas ele veio nos trazer liberdade, onde nós não precisamos mais nos sentir escravizados, mas livres. Por quê? Porque o Evangelho habita entre nós e Jesus Cristo é o Evangelho. E Ele não quer que nós sejamos escravos de regrinhas, de coisas que nós precisamos cumprir, mas que através do Seu Espírito nós temos liberdade e alegria para viver uma vida plena. E quero convidar vocês, então, a ler essa carta. Leiam a carta toda, não capítulo por capítulo. São 6 capítulos, não demora muito, fiz esse exercício ontem, li a carta toda, existem várias traduções, eu li naquela tradução A Mensagem, é bem legal, ela explica algumas coisas com mais facilidade. Paulo, nessa carta, ele entra em algumas questões teológicas, né, que nós vamos aprender nas próximas semanas e meses, mas comece a ler essa carta e você vai ver como Jesus Cristo veio com esse propósito, para nos libertar, para nos dar alegria, para não nos sentirmos presos, escravizados, mas libertos de tudo aquilo que procura nos escravizar. Inclusive, como nós vimos, a lei de Deus muitas vezes, como era vivida lá no Antigo Testamento, ainda hoje, talvez não dentro daqueles parâmetros, mas nós colocamos outras leizinhas, talvez, acrescentamos outras coisas que muitas vezes não procedem da palavra de Deus, e achamos que cumprindo essas coisas, nós seremos aceitos por Deus, mas na verdade isso nos escraviza mais do que nos liberta. E Cristo veio para nos libertar de tudo isso e nos dar alegria. Vamos nos colocar de pé para uma palavra de oração. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer que lá desde a história do Antigo Testamento, onde percebemos como o Senhor criou todas as coisas, e que o auge da criação foi o ser humano, onde o Senhor colocou o livre-arbítrio dentro do ser humano, para tomar as suas próprias escolhas, para ser livre. O ser humano, então, optou, fez uso desse livre-arbítrio, mas no caminho errado. Mas nós te agradecemos, ó Deus, que seu amor é eterno, seu amor é imensurável, ao ponto de o Senhor achar um caminho e nos enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser livres novamente, para que nós não precisássemos ser escravos do pecado e também não ser escravos de leis, de coisas que procuram nos orientar, mas às vezes a tal ponto de não enxergarmos o propósito de tudo aquilo. Nós te agradecemos que o Senhor nos enviou Jesus. E a Bíblia nos fala, como nós lemos hoje, quando o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres em todos os sentidos. Não para fazer o que nós queremos, mas para fazer a sua vontade, mas de uma forma alegre, de uma forma vibrante, de uma forma onde nós temos a certeza de que o Senhor está nos conduzindo. Nós te agradecemos pela vida do apóstolo Paulo, que
era um cumpridor da lei mosaica e perseguia pessoas que não cumprissem essa lei, até o momento em que ele teve esse encontro libertador com o Senhor Jesus. E a partir de então entendeu o propósito da vinda de Jesus. E ao invés de perseguir as pessoas que seguiam Jesus, começou a falar a outras pessoas desse Jesus, fundando igrejas, inclusive aquelas da região da Galácia. E agora, nessa carta que estamos prestes a ler e a estudar, a entender, nós pedimos que o Senhor nos ajude a nos libertar de tudo aquilo que ainda procura nos prender, de tudo aquilo que em algum momento o Senhor tem usado para conduzir o seu povo, mas que com a vinda de Cristo foi complementado, onde nós podemos ser verdadeiramente livres, alegres por pertencermos ao corpo de Cristo, juntamente com todos os outros povos, com outras as pessoas que a Ti professam e Te aceitam, Senhor. Nós Te agradecemos por esse caminho de libertação, de salvação que o Senhor criou, que é Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui para louvar, Senhor Jesus, o Seu nome. Agradecer pela salvação que o Senhor comprou com o Seu precioso sangue lá na cruz por cada um de nós. E o nosso desejo é que todos possamos aceitar esta mensagem, seja de pessoas presentes aqui neste local, seja de pessoas que nos assistem pela internet, ou onde quer que estejam, Senhor. O Senhor conhece a cada um, e o Seu desejo é que todos nós possamos ser libertos, possamos ser pessoas vibrantes e alegres, formando o Seu corpo, a Sua igreja, para a Sua honra e glória. E por isso nós agradecemos, pedimos também a Sua proteção para essa semana que está diante de nós. Cuide de nós, guie os nossos passos. E nós queremos viver para a Sua honra e glória. E pedimos que o Senhor nos ajude nesse processo. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos. E comecem a ler essa carta, porque vamos estudá-la com mais profundidade nos próximos domingos.